Bom dia a todos e a todas. É uma honra para a ABI sediar esse evento. Eu realmente gostaria de agradecer de público a Zóia e ao Luiz Carlos pela escolha da Associação Brasileira de Imprensa. A Associação Brasileira de Imprensa, como o Zóia falou, é uma casa marcada pela luta pela democracia, pelo Estado de Direito, pela liberdade de imprensa, pela liberdade de expressão e pelos direitos humanos. Isso faz parte da nossa história de 117 anos. E a nossa história tem muito a ver com a figura de Prestes, né? Nessa entidade, por exemplo, o que a gente sabe hoje, o 5º Congresso do Partido Comunista do Brasil foi realizado aqui em setembro de 1960, né? Portanto, são 65 anos, né, atrás. E participaram Prestes, Marighella, Jacó Gorender, Maurício Grabois, quer dizer, todos aqui nesse palco do 9º andar. A figura de Prestes sempre foi reverenciada na ABI, né? E havia aqui, sempre houve, muitos militantes prestistas, né? Posso citar o nome de Anselmo Góes, Maurício Azedo, Davi Fischel, Paulo Machado, quer dizer, jornalistas da diretoria da ABI, da direção da ABI, todos eles admiradores e seguidores das ideias de Prestes. E isso é até coerente com a vida dessa entidade, porque Prestes foi uma personalidade da história, uma grande personalidade da história, e marcado pela integridade e pela convicção firme, o que nos liga também historicamente a ele. Eu queria fazer referência só a um episódio, para além da coluna Prestes, que, a meu ver, mostra bem essa força da personalidade de Prestes. Ele, depois da coluna, vivendo no exílio, em Buenos Aires, foi procurado para liderar, pelo menos a parte militar, da Revolução de 30. Né? Vários companheiros tenentes o procuraram e tentando convencê-lo a ser o chefe militar da Revolução de 30. Ele chegou aí a Porto Alegre, se reuniu 2 vezes com Getúlio Vargas, discutiu muito, né, essa possibilidade, ele que tinha sido o grande líder da coluna, mas Prestes se negou, e ele dizia, se negou a apoiar uma simples troca de oligarquia. E depois ele não participa, efetivamente, mas antes disso, em maio de 30, ele publica um manifesto, foi publicado no Diário da Noite, São Paulo, e que tem uma frase que sempre me chamou a atenção, que diz: a Revolução Brasileira não pode ser feita com o programa anódino da Aliança Liberal. Isso mostra realmente, que eu digo, a personalidade dele, a convicção muito firme dele. Ele ainda não era comunista quando ele publicou esse manifesto, depois ele esclareceu isso. Ele veio a ser comunista depois, ele já tinha lido textos, né, que foram levados a ele por Astrogildo Pereira, Rodolfo Ghiodi, que também era da Argentina, do Partido Comunista da Argentina, mas ainda não era comunista, ele foi ser comunista depois, né, e ele vai, inclusive, para a União Soviética em 31, fica lá até 35, e lá ele não era do Partido Comunista Brasileiro, mas houve, Partido Comunista do Brasil ainda, mas houve uma pressão, inclusive, do PCUs, né, da União Soviética, para que ele fosse aceito, porque diziam que ele era pequeno burguês, né, coisas da época. Até que ele volta ao Brasil em 1935 e é indicado para a presidência da Aliança Nacional Libertadora, que era um movimento antifascista contra Vargas. É bom que se diga, contra Vargas, contra Getúlio Vargas. E nesse movimento antifascista redunda no Levante Comunista de novembro de 35, né? Levante que completa agora 90 anos, né? Vai completar 90 anos agora no dia 27 de novembro, próximo, né? E como se sabe,
eu vou encurtar, as horas deve estar preocupada já ali, o Levante foi derrotado. Né? O Levante foi derrotado, quer dizer, se iniciou em Natal de uma forma inesperada e acabou derrotado depois de uma batalha aqui, cruenta aqui na Urca, né? Liderada por Agildo Barata. Prestes depois é preso, né? E depois é condenado e fica 9 anos na prisão, só sai em 45, e depois em 46 ele é senador com a grande bancada do Partido Comunista. Mas foi derrotado ali, né? Depois é derrotado também em 64. Dizem que na véspera do golpe, Prestes veio à ABI e aqui deu uma palestra, né, sobre a situação política do país e aí algumas pessoas criticam que ele não conseguiu prever o golpe e tudo, mas isso é uma outra história. O fato é que ele perdeu em 35 e perdeu também depois, em 64, todos nós perdemos, né? Todos nós democratas e que amamos a democracia. Mas eu, para encerrar, queria dizer o seguinte: tudo isso mostra a força dele e as convicções muito firmes. E isso sempre foi um exemplo, e sempre foi um exemplo nessa casa, e deve ser um exemplo até hoje. Quando eu citei essa frase, a Revolução Brasileira não pode ser feita com o programa Anódion da Aliança Liberal, essa frase vale, inclusive, para os dias atuais. Né? As alianças políticas, elas têm que ser pensadas e meditadas, não é qualquer aliança que vale a pena. Esse foi um ensinamento que Prestes deixou para a nossa história e para as nossas atitudes diante dos desafios da política e diante dos desafios do país. Né? Tanto são anódias as alianças que a situação de injustiça social no Brasil não muda, permanece a mesma. Né? Quando agora a gente vê o boné, né, o Brasil é dos brasileiros, será que é mesmo dos brasileiros, de todos os brasileiros? Há dúvida sobre isso. Né? Tudo bem quando se trata da soberania, mas internamente muitos brasileiros ainda são alijados da educação, são alijados de habitação, são alijados até de saneamento básico, vivem numa situação de pobreza e de miséria. Então, eu acho que até hoje a frase de Prestes é válida. E se ele perdeu algumas batalhas importantes na vida dele, fica o que Darcy disse, né? Com muita propriedade, não é verdade? Que ele detestaria estar do lado de quem venceu. E eu acho que Prestes também detestaria. Prestes é um herói nacional. Né? E como se diz sempre, e se falou sempre, de norte a sul, de leste a oeste, o povo todo grita: Luiz Carlos Prestes.